TV Shalom. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração diz assim: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó sepultura, aonde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a frase que mais me chama a atenção está no versículo anterior, que vai dizer assim, ó: tragada foi a morte pela vida. Isso parece que só o meu intercessor entendeu. Tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. Só que para a gente entender isso, a gente precisa muito do Espírito Santo. E olha, eu vou te dar já um alerta, um toque da parte de Deus. Se você tem a feia mania de diminuir Ele na Trindade, eu quero te convidar a pedir perdão a Ele. Ele não é um Deus menor, Ele não é um Deus inferior, Ele é tão Deus quanto os outros. E sabe o que é interessante? O Espírito Santo de Deus continua poderoso como no dia do jardim. Não, eu vou repetir. O Espírito Santo de Deus continua poderoso como no dia da criação do jardim. A pessoa de Deus não é um ser com tripla personalidade. Ele não é um ser que manifesta três faces. Deus não entende o que é rasgo, não compreende na sua essência o que é separação. Por quê? Porque eles são um. Eles são um. E como é isso? Sendo três pessoas distintas. São três pessoas distintas. Existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho e existe a pessoa do Espírito Santo. E por que, pastor Júnior, eu preciso da pessoa do Espírito Santo? Porque um dos poderes que o Espírito Santo tem e manifestou nas Escrituras foi o poder do teletransporte. O homem nem sequer inventou teletransporte. O Espírito Santo já transladava Elias de um lugar para o outro. Na frente do mordomo de Acabe, Deus tirava, levava ele para outro lugar. Deus transladou. E você vai precisar estar concentrado, por quê? Porque para que você entenda o que está escrito em 1 Coríntios, o Espírito Santo de Deus tem que te levar de volta ao jardim. O Espírito Santo de Deus tem que te levar para uma era tão anterior ao nosso nascimento. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e tão somente ser guiado por Ele de volta ao jardim. Você não sabe o privilégio que você tem, porque os anjos queriam a sua função, mas eles não podem. O Espírito Santo de Deus vai nos levar para além das eras, aonde o tempo não foi inventado, aonde o tempo não foi contado, na própria expansão do coração de Deus. E com o seu pensamento, Deus não verbalizou o céu. Com o seu pensamento o céu existiu. E 4 trilhões, quinquilhões de anjos e toda uma infraestrutura apareceu como no estalar de dedos. Miríades e miríades de anjos mensageiros, querubins, serafins. Mas como eu te disse, Deus é um Deus de unidade. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de intimidade. E nesse período, a sala do trono era um lugar restrito. Apenas um em quinquilhões de anjos entrava na sala do trono, tinha
intimidade com Ele e voltava. E o fato de ter intimidade com Ele deixava esse anjo belo. O fato de ter intimidade com Ele deixava esse anjo lindo, desejável, poderoso. Imagine uma cadeira na sala do trono. E o nome dessa cadeira é cadeira de intimidade. E todas as vezes que Lúcifer subia aos céus, ele sentava na cadeira de intimidade e conversava com Deus face a face. Ele sentava na cadeira de intimidade e adorava ao Senhor na presença da sua santidade. Mas algo se rasgou. Algo quebrou. E de repente, no estalar de dedos, a cadeira da intimidade fica vazia. Lúcifer trai ao Criador e a cadeira da intimidade fica vazia. Eu posso tentar compreender o sentimento de Deus, aonde um ser deseja ser íntimo e alguém rejeita ser íntimo dele. E passam-se eras, bilhões e bilhões de anos, mas o coração de Deus acende novamente o desejo de ser íntimo com alguém. O coração de Deus acende novamente o desejo de ser íntimo de alguém. Agora acompanhe isso aqui, ó. Um Deus grande, cujo universo não tem como medi-lo, descendo. E sabe qual é a realidade? Abismos. Sabe qual é a realidade? Caos. Sabe qual é a realidade? Fumaça. Mas desceu um Deus que sonha com intimidade. Desceu um Deus que sonha com intimidade. Você já se perguntou aonde estava o resto da Trindade quando Deus desceu para formar toda a terra? O primeiro versículo vai dizer assim, ó, que o Espírito Santo de Deus bailava sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus é o único que seria capaz de morar em nós. Sabe por quê? Porque Ele é o único que transforma abismo em jardim. Ele é o único que dá. Algum já pegou aí. O Espírito Santo de Deus é o único que transforma abismo em jardim. E o desejo de intimidade é tão grande que se expandiu. E pela sua palavra houve tantas coisas, pássaros, luz, seres viventes. Mas o coração de Deus desejava preencher a cadeira da intimidade. E no meio de toda a terra, e no meio de um bairro chamado Éden, Ele cria um jardim particular. Ele cria um lugar para amar. Ele cria um lugar para se relacionar. Ele cria um lugar para se envolver. Pega essa revelação aqui. Imagine um lugar onde a flor não ia murchar nunca. Um lugar que para todo sempre, de eternidade em eternidade, permaneceria lindo, permaneceria belo. Sabe por quê? Porque você pode estar se perguntando, mas Deus criou os luminares para que se contassem dias e estações. Isso no mundo, porque a regra que regia o jardim era eternidade. Havia uma árvore que sustentava o jardim para que ele fosse para todo sempre eterno. O plano de Deus não é ter uma intimidade momentânea com você. O plano de Deus sempre foi: eu quero ser íntimo de você eternamente. Eu não quero apenas um momento no jardim, eu quero eternamente ser íntimo. Agora imagine, dentro desse lugar de eternidade, dentro desse lugar onde tudo é belo,
De repente, a serpente entra e com uma mentira, a serpente quebra um relacionamento. Quem é você nessa perspectiva? Você é a serpente que quebra relacionamentos? Haviam dois caminhos. Um caminho que levava para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um caminho que levava para a árvore da eternidade. E a serpente, com uma mentira, tira Eva do propósito. Não mintais uns com os outros. Sejamos honestos. Paremos de defraudo. Paremos de ludibriar, de contender, de falar mal. Eva conhecia a voz de Deus. Conhecia. Porque Deus todos os dias na viração descia para falar com eles. Mas apareceu uma voz nova no cenário. Apareceu uma voz mais quente. Uma voz mais cálida. Dizendo: você não vai morrer. Peque, você não vai morrer. Minta, você não vai morrer. Faça só um pouquinho, você não vai morrer. E quando ela pega do fruto e ela come, imediatamente um desequilíbrio entra no jardim. Imediatamente as folhas começam a ser sopradas pelo vento. E quem é que tem o nome de Ruach Kadosh? Ruach Adonai. Quem é que recebe o nome de vento santo? Foi ele. Ele foi o primeiro a sentir que uma presença não deveria estar no jardim, mas estava. De repente aquela flor tão bonita passou a murchar. De repente as folhas começaram a se soltar. O Espírito Santo sobe para a sala do trono como um vento e vai dizer: Pai, o homem caiu no jardim, o homem pecou. E sabe o que é que acontece? A morte entra no jardim. E a morte, tudo que toca destrói. Tudo que ela toca, ela consome. Tudo que ela toca, precisava de uma atitude. Por quê? Porque o jardim foi feito para ser eterno. A palavra dele não volta atrás, mas antes faz aquilo que lhe apraz. Não foi o homem que soltou a morte. Vai o homem e a morte para fora do jardim. Imagine uma reunião na sala do trono. Uma reunião com o Pai. Uma reunião com o Filho. E uma reunião com o Espírito Santo. Onde eles vão dizer: Pai, o homem caiu. Foi expulso do jardim. Não haverá mais um caminho. Sabe por quê? Porque quando Deus expulsa o homem do jardim, uma espada flamejante, conectada ao Espírito de Deus, passou a circundar a árvore, passou a rodear o caminho do jardim, e o caminho da eternidade ficou inacessível, e o caminho da intimidade ficou inacessível. O homem não perdeu apenas a eternidade, o homem perdeu o direito de se sentar no trono, o homem perdeu o direito à vida eterna, o homem perdeu direitos. E houve muito silêncio. Sabe por quê? Porque não se havia ninguém à altura de restabelecer o caminho de volta ao jardim. O caminho agora estava alto. O caminho agora estava inacessível. Por quê? Porque a gente pensa que o jardim foi destruído. O jardim foi realocado. Deus pega o jardim e planta atrás da sala do trono. Porque agora ele vai pensar assim: acompanhe comigo. Eu te cerquei do melhor. Não tinha labor, não tinha trabalho. Você estendia a mão, comia o fruto.
Mas agora você vai aprender a valorizar. Porque agora você estava no jardim e você vai ter que voltar para o início. Você vai ter que conhecer o caminho. E João capítulo 1 vai dizer que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas o verbo se tabernacularizou. O verbo se tabernacularizou. Você não está entendendo. O caminho que era alto foi aplanado. O caminho que era alto foi aplanado. Eu posso andar, eu posso seguir. Mas como eu vou andar em um caminho que eu não conheço, se eu não tenho um guia? E todas as tentativas de Deus de preencher a cadeira da intimidade, a morte derrubou. Abraão, sai do meio da sua parentela. Por quê? Porque eu quero que você se assente na cadeira da intimidade. Mas Abraão era eterno. Não, a morte derrubou Abraão. Elias, o meu profeta, eu quero que você se sente na cadeira da intimidade. Mas Elias durou para todo sempre? Não. Quanto mais forte o pecado, quanto mais o pecado crescia, mais a morte se tornava forte. E o homem que vivia 900 anos, passou a viver 800, 700. À medida que o pecado cresce, a vida diminui. E quem é a vida? Quem é a ânima? Quem é o fôlego? É o Espírito. Ninguém pega Deus de surpresa. Porque quando Deus soprou em você, Ele soprou o mecanismo certo para te levar de volta ao jardim. E insistentemente o quartel-general mandava um soldado raso atrás do outro. E foi Noé, foi Abraão, e foi Isaac, e foi Jacó, e foi um por um. A morte foi vencendo, a morte foi derrubando, a morte foi aniquilando. Uma voz, eu não sei se você a conhece, mas eu conheço. O som dela é som de trovões. O som como uma multidão falando a mesma frase em coro. Uma voz grita dentro da sala do trono: Yeshua! Aquela voz ecoa. E sabe quem aparece? Um leão. Jesus no Éden, Ele estava na sua forma original. Aonde está a prova? Apocalipse vai dizer que quando João chorando olha para trás, não consegue identificar ninguém. O anjo chega para ele e vai dizer: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá. O ancião olha para trás e vê leão. Sabe por quê? Porque o ancião está no céu, e conhece Jesus na sua forma original. Mas João não conhecia Jesus antes. João olha para trás e vê um cordeiro, e fica a dúvida: ele é cordeiro ou ele é leão? Ele é cordeiro ou ele é leão? Você pensa que o maior ato de amor de Jesus deu-se aqui, O maior ato de amor de Jesus deu-se na sala do trono. Sabe quando? Quando ele aceitou a missão que o Pai deu a ele. O Pai chama o leão, e o leão aparece com toda a sua imponência, com toda a sua força, com toda a sua autoridade. Sabe o que vai acontecer? O Pai vai dizer para ele: a missão é difícil. Vão lhe cuspir, não vão te receber, vão tentar te apedrejar, vão até tentar te matar. Você aceita a missão? E antes de Jesus dizer sim, o Pai olha para o trono e vai dizer: está vendo esse trono?
Grave ele, porque por longos 33 anos você vai estar distante dele. Está vendo os sons que só serão emitidos aqui? Os louvores dos anjos, toda a aclamação, toda essa atmosfera de glória. Por 33 longos anos você vai estar distante dele. Tem mais. Gravou o meu semblante, eu estarei contigo. Mas a partir de então, você não vai conseguir me acessar, porque você vai entrar dentro de um tabernáculo. E esses segredos foram contados na sala do trono. E ele desce. E quando Jesus desce, toda a tentativa de vencer a morte estava sendo obliterada por Jesus. Por quê? Porque Jesus não é um soldado raso. Jesus é a própria vida. Jesus é a essência primordial no jardim, o arquiteto da criação, o Yeshua HaMashiach, o noivo, raiz de Davi, pedra angular. Sabe o que foi que ele veio fazer? Ele veio botar um basta na morte. A morte entra dentro de uma cidade, na Suíbe de Calamanchoderrai, chamada Naum. E quando a mãe está na porta com o filho morto, Jesus chega em cena. E Jesus diz para aquele menino: menino, levanta-te. Ele começou a golpear a morte. Começou uma luta travada entre morte e vida. Lázaro, sai para fora. A morte começou a perder território. Ele começou a ressuscitar gente. Ele começou a curar gente. Quem é da área de enfermagem vai entender o que eu estou falando. Um vírus chamado pecado e morte entrou no jardim. Você sabia que determinados anticorpos de soros antiofídicos são injetados em cavalos? Porque o cavalo tem um fluxo sanguíneo mais forte e muita resistência, e consegue fazer anticorpos com muita velocidade. Depois é injetado nos humanos. Mas você só pode fazer o soro antiofídico com o próprio veneno. Jesus golpeava a morte, mas não vencia a morte. Jesus golpeava a morte, mas não vencia a morte. E um dia Deus começou a desenrolar o plano, e ele passou a dizer: ninguém toma a minha vida, mas eu dou. Ninguém toma a minha vida, mas eu dou. Eu dou. Foi se aproximando a data. 30 anos depois de Cristo, em uma sexta-feira, sexta-feira, 30 anos depois de Cristo, sexta-feira, 3 horas da tarde, 30 anos depois de Cristo, o plano estava com uma data definida. E ele entra no jardim do Getsemane. Ele entra no jardim e ele começa a chorar e a se angustiar. E o seu suor começa a ser transformado em sangue. Os médicos vão chamar essa doença de hematidrose. Mas eu conheço isso como o último segredo contado na sala do trono. E sabe qual é o último segredo? A palavra compactar significa fazer o grande caber no pequeno. Os caminhões de lixo fazem isso. Eles fazem o grande caber no pequeno. Alguém pode me responder qual é o tamanho do leão? Alguém pode me responder qual é o tamanho da ovelha? Esse foi o maior ato de Jesus de amor. Quando o grande se fez pequeno. Quando o leão abriu mão da fome.
abriu mão do seu rugido, o leão abriu mão da sua juba, o leão abriu mão da sua aparência. Eu quero ver você bater no leão e ele ficar quieto, mas bate numa ovelha para ver. É fácil colocar um saco na cabeça de Jesus, bater nele e dizer: adivinha quem te bateu? Vamos lançar sorte da sua capa. Difícil é botar a mão na boca de um leão. A pele de cordeiro tinha validade. E Jesus no Getsemane era o leão querendo sair. Era o leão denunciando a hora da vitória total e cabal. Quando ele chega na cruz, que ele diz Tetelestai, e entrega o seu espírito, há silêncio. E às vezes a gente não consegue compreender a magnitude e a importância dos 3 dias. Diga, 3 dias. 3 dias. No primeiro dia a morte foi injetada dentro dele. E para isso tem que ter tempo para gerar anticorpos. No segundo dia, era sábado, Jesus ativou o modo de reciprocidade. Sabe o que é reciprocidade? É devolver ao outro na altura em que ele recebeu. Um dia houve uma invasão no jardim e o diabo se disfarçou de serpente e invadiu o jardim para destruir. E Jesus chegou e disse: agora está na hora de devolver a visita. Agora está na hora de devolver a visita. Você já se perguntou aonde estava Abraão antes de Jesus morrer na cruz? Você já se perguntou aonde estava Jacó antes de Jesus morrer na cruz? Misturado no Seol. Porque o Seol, o inferno, era tudo um. Ficava justo e injusto, tudo no mesmo lugar. Mas Jesus, com a sua onisciência, antecipa o fato e conta uma parábola. Um abismo separa Lázaro. Quem está lá não pode passar para aqui. Diga para ele molhar o dedo na água e vir refrescar a minha língua. Um abismo nos separa. Mas como esse abismo surgiu? Se o sol caísse aqui na terra, fazia ou não fazia abismo? Fazia ou não fazia um buraco? Deixa eu te contar um segredo. No inferno não tem luz. No inferno é escuro, treva e ranger de dente. Agora imagine o sol da justiça decidindo descer até lá. Pera aí que eu vou lá. Eu vou lá na Calamancho, ribiando calaba. Imagine a festa que estava o inferno. Matamos Jesus, atrapalhamos o plano. O homem vai ficar eterno. O homem vai ficar eternamente no pecado. Pense densas trevas. Você não enxerga um palmo diante da sua mão. E o sol da justiça chegando. Porque a Bíblia vai dizer que a visita foi devolvida. O segundo dia foi Jesus descendo nas regiões abissais e perguntando: cadê a morte? A tua vitória? Cadê a morte? O teu aguilhão? Tragada, 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 tragada. Tragada foi a morte pela vida. Sabe o que aconteceu? Agora Jesus desceu. Jesus resolveu a situação. Só que você já viu que todo lugar que a gente visita, a gente traz um souvenir? A gente vai para a França, profetizando, Deus. A gente traz a miniatura da Torre Eiffel. A gente vai para a Grécia, a gente traz o quê? Uma miniatura dos Coliseus, não é assim? Jesus tinha que trazer um souvenir da visita dele. Jesus tinha que deixar marcado a visita dele. Bem baixinho que é para você entender.
Quando ele foi nas cadeias eternas, ele começou a pregar para os demônios mais poderosos. E ele disse: agora eu vou voltar, mas eu não vou voltar sozinho. Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, para o seio de Abraão. Ele trouxe quem estava misturado, ele trouxe com ele daquela mancha um lugar de descanso. Segundo dia, e no terceiro dia, está aqui a TV Shalom com a gente. Pastor Ederlan vai entender o que eu vou falar com muita propriedade. A gente precisa de uma plataforma de divulgação quando a gente quer que um conteúdo seja conhecido, né? E a gente procura áreas afins. Quem é de enfermagem vai procurar canais onde se fala de enfer. E quem é de vida vai procurar caminhos para fazer que os outros conheçam que é vida. Para que plataforma melhor de divulgação que alguém venceu a morte do que um cemitério? Você não entendeu? Cemitério é o lugar onde a morte impera, é o lugar onde a morte reina. Todo mundo que entra aqui está cativo, daqui não sai. Mas Jesus, espera aí que eu vou fazer uma coisinha diferente. Espera aí que eu vou fazer uma coisinha diferente. E a Bíblia vai dizer que João chega, olha, e Jesus não está. Pedro vem e entra, Jesus não está. Onde está Jesus? A pergunta que não quer calar é: onde está Jesus? Uma mulher, por nome Maria Madalena, vai oferecer para ele as suas adorações póstumas. Sabe o que é adoração póstuma? Dia de finados. A pessoa está morta e você vai lá botar uma florzinha. A pessoa está morta e você vai lá colocar um sentimento. Quando ela chega, que ela vê a porta da tumba aberta, ela se desespera porque, meu Deus, nem a minha última homenagem me deixaram fazer. Arrancaram o meu Senhor. Eu sou mulher, não tinha como eu ficar perto dele, eu acompanhar ele de perto. E agora a minha última adoração alguém arrancou. Mas tem alguém fazendo cemitério de plataforma de divulgação. Tem alguém que está disposto. Porque quem está disposto e quem não se rende é igual Maria Madalena. Não saio desse cemitério sem antes eu adorar. Eu não saio desse cemitério sem antes dar conta do corpo de Jesus. Onde está Jesus? Onde está o meu mestre? Ó. Quando ele ressurge, ele já ressurge na sua forma original. Corpo inteiramente glorificado. Qual é a última lembrança visual de Maria? O Jesus que andou. O Jesus que disse: eu sou o caminho. O Jesus que marcou o caminho com sangue. E Jesus está lá. Porque você já viu quando alguém vai dar autógrafo do seu próprio livro? Quando alguém vai dar autógrafo do seu próprio livro, fica pertinho da obra. A obra de redenção da cruz fez com que Jesus ficasse lá, pertinho. E ela confunde Jesus. Você é o zelador daqui. Diga-me onde colocaram o meu Senhor, eu quero adorá-lo. Jesus, enquanto ovelha, não podia falar nada. Imagine um cravo de 7 centímetros batendo na sua mão. Bateu, eu ia gritar. Ah! Sabe o que é que o cordeiro fez? Só que agora ele não é cordeiro, não. Só que agora ele não vai subir mudo, não. Agora o leão vai rugir, Ageu vai dizer: o leão vai rugir, quem o impedirá? Ele olhando para ela vai dizer: Maria.
Você pode estar até cego, meu querido, mas surdo você não pode ficar nunca. Sabe por quê? Que as ovelhas conhecem a voz do seu Senhor. Na hora que o leão rugiu, ela conhece essa voz. O corpo está diferente, mas essa voz... Rabone, meu Jesus ressuscitou. Meu Jesus ressuscitou. Deixa eu te desenhar uma coisa. A obra redentora da cruz para te levar de volta ao jardim, ela é tão complexa que sabe o que é que aconteceu? Não importa quantos anos você tem morto, não importa quantos anos você está seco, não importa quantos anos a morte reinou, o sacrifício da cruz vai ser suficiente. O sacrifício da cruz. Mas vocês não me responderam a minha pergunta. Aonde estava Jesus? Atos capítulo 2 vai dizer que Jesus subiu. Não foi isso? Para o Espírito descer. Mas entre Jesus subir e o último dia da crucificação, Jesus ficou cerca de 40 dias. 40 a 50 dias entre nós. Quando Jesus sai do cemitério, o terceiro dia já tem anticorpos suficiente para vencer a morte. Onde está a morte e o seu aguilhão? Sabe o que significa a palavra tragada? É igual buraco negro. Ele suga. Não sobra nada. Quando você está aspirando o pó da casa, ele tira o pó, ele traga. Tragou o pó. O versículo vai dizer: tragada foi a morte pela vida. Se ele tirou a morte, só sobra o quê? Vida. Se ele tirou a morte, só sobra o quê? Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Imagine uma mãe de 80 anos sentada na sua mesa, sepultou o seu marido 40 anos atrás. De repente, a Bíblia vai dizer que aconteceu isso aqui, ó. Mulher, abre a porta. Quem estava morto começou a entrar em Jerusalém. Quando Jesus saiu daquele cemitério, a palavra vai dizer que os mortos se levantaram e começaram a voltar para Jerusalém. Eu quero te dizer, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja fora de Calamanchou. Para alguns está morto, mas para Jesus só dorme, porque tragada foi a morte pela vida. Um dia você vai voltar para o jardim. Sabe por quê? Porque aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei o privilégio de comer da árvore da vida. Sabe como eram feitos os casamentos da época medieval? Eu dei aula de história durante alguns anos. Era feito no jardim do palácio. Você não pegou. Os casamentos eram feitos no jardim do palácio. Alguém casa com quem está morto? Só pode contrair matrimônio com quem está vivo. Só pode contrair matrimônio com quem está vivo. Só pode contrair matrimônio com quem está vivo. Na última ceia, e eu não estou falando a ceia de Judas, eu estou falando aquela na beira da praia da Galileia, onde Jesus vai dizer assim, ó, eu não posso beber vinho, porque eu vou me abster dessa bebida para me alegrar naquele grande dia, no dia do casamento. E o casamento vai ser aonde? No jardim. E o casamento vai ser aonde? No jardim. Jesus vai abrir a porta do seu palácio, vai te pegar pela mão e vai te apresentar o pai. Pai, está aqui a minha noiva. Eu não quero um casamento com ela momentâneo, eu quero um casamento com ela eterno. Dê-lhe do fruto da eternidade. Dê-lhe do fruto da eternidade. Dê-lhe do fruto da eternidade. Fica de pé. Eu não sei se tem 30, eu não sei se tem 40 anos, eu não sei se tem 2, se tem 3, mas o Espírito do Senhor
quer te levar de volta ao jardim. O Espírito do Senhor quer te levar a ser novamente íntimo. A voz do Senhor continua chamando. Somos nós que não escutamos. Porque Adão recusou o convite, mas Enoque quis. Adão recusou o convite, mas eu quero ser novamente íntimo. Já imaginou você vê-lo como ele verdadeiramente é? A gente precisa de um parâmetro de comparação, querida. Sabe por que você não quer voltar para o jardim? Porque você não sabe, um dos nomes do Éden é Jardim das Delícias, Jardim dos Prazeres. Deixa eu te contar uma coisa, lá não vai haver choro, lá não vai haver dor, lá não vai haver angústia, lá não vai haver escuro, lá não vai haver... Porque a eternidade vai voltar. E eu quero orar por você que deseja novamente ser íntimo, que deseja novamente estar com Ele. O homem perde as contas. E quando o homem perde as contas, ele não sabe contar, ele chama de eternidade. Mas Deus não perde as contas. A Bíblia vai dizer que de eternidade em eternidade, ou seja, quando a eternidade do homem acaba, eu continuo sendo Deus. De eternidade em eternidade, eu sou Deus. E de geração em geração, eu sou Deus. O ser eterno está aqui. O Senhor dos Senhores está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui. E Ele quer te religar. Ele quer te realiançar. Ele quer te conectar. Porque agora há uma obra de sangue. Agora você tem um guia. E agora você tem um mapa. O antigo mapa do Éden ficava entre o rio Gion, entre o rio Pison, entre o rio Tigres, entre o rio Eufrates. Mas o novo mapa é pisadura de sangue. É pisadura de sangue. É pisadura de sangue. Quer voltar para o jardim? Pisa o pé na mesma pegada dele. Segue o caminho dele. E você vai ver grandes coisas Deus vai fazer. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, assim como intencionalmente o Senhor soprou vida nas nossas narinas, e aquele projeto, porque a gente tem uma ideia ridícula do que foi Adão de barro. Aquele bonequinho de barro tinha pulmões, aquele bonequinho de barro tinha veias, aquele bonequinho de barro tinha tripas, aquele bonequinho de barro tinha absolutamente tudo, só lhe faltava vida. Eu não posso expirar se antes eu não inspirar. Então Deus encheu o pulmão e soprou no homem. O homem passou a ser vivente. No dia do Pentecostes se repetiu um novo derramado do Espírito Santo. E quem disse que a Bíblia parou? E quem disse que a Bíblia está estacionada? Acabou o ato dos antigos apóstolos, mas continua sendo escrita a história dos novos servos. Tem um novo derramado Espírito sobre você. Há uma promessa de você receber intimidade de volta. Há uma promessa de você receber novamente aquilo que a morte roubou. Você pode pagar a cura do câncer. Você pode pagar alguém devolver a vida a um ser que já está morto há 4 dias? Não. Esse valor é imensurável. Ainda que você colocasse todos os zeros, um ao lado do outro, você não conseguiria estimar o valor da cruz e a gota do sangue. Só para você que quer ser novamente íntimo. Só para você que quer sentar-se na cadeira da intimidade eternamente. Eu vou orar. E se você quiser ser íntimo, e se você quiser aceitar Jesus, ou se você quiser de volta aquilo que se perdeu, tome uma atitude como aquela mulher do fluxo de sangue tomou.
Se você quer se sentar na cadeira da intimidade, eu quero te convidar a vir aqui à frente. A gente vai estar orando. Eu vou orar por você. Se você deseja novamente os segredos da intimidade, sentar-se na cadeira da intimidade eternamente, eu quero te convidar a vir aqui. Eu vou orar por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus e ser novamente íntimos e voltar para o jardim, essa é a sua oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, quebranta o nosso coração novamente. Atrai-nos novamente com o perfume das flores do jardim. Deus, ecoe novamente a sua voz, assim como o Senhor chamou a Samuel. Assim como o Senhor chamou Adão pelo nome do projeto. O Senhor poderia ter chamado Adão de desobediente. O Senhor poderia ter chamado Adão de traidor, de caído, de enganador. Mas o Senhor chamou Adão pelo seu nome, não pelo seu pecado. Adão, Adão, aonde você está? Eu estou te vendo, Adão. Não adianta você encobrir o pecado com folha. A morte está no jardim, a folha vai murchar e você vai ser exposto. Há uma cobertura melhor do que folha, há uma cobertura melhor do que pele, há uma cobertura de sangue. Há uma cobertura de sangue que te habilita a ser novamente íntimo. Habilite pelo sangue os teus filhos a estarem novamente na cadeira da intimidade, aonde a tua presença é real, aonde o teu espírito é palpável, aonde o teu amor emana, aonde a tua voz cálida aquece os nossos corações, degela as nossas emoções. Atrai-nos novamente para ti, Senhor. Atrai-nos novamente para ti, Pai. E leva-nos a um estado de graça, aonde há um derramar tão fervoroso do Espírito Santo, que a geração de Joel terá vergonha da nossa geração. Eu vou repetir. A geração de Joel terá vergonha da nossa geração. Sabe por quê? Porque um novo derramar do Espírito Santo, um derramar de vida, um derramar de vida, um derramar de vida, um derramar de vida, um derramar de vida vai te alcançar. E você vai pregar aonde você não pregava. E você vai se levantar aonde você estava caído. E você vai fazer aquilo que você deixou. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a buscar. Você vai voltar a ser íntimo. TV Shalom.